Opa, aqui é o Rogério de Andrade, da Talentou, e nessa aula eu vou explicar com mais detalhes sobre o planejamento e como você deve fazer a estrutura do seu curso. Então, o primeiro módulo deve ser uma gravação sua, dando as boas-vindas, né? Olhando para a câmera, dando as boas-vindas, você se apresenta e dá uma pequena introdução sobre o curso que você vai fazer. Você pode explicar um pouco sobre toda a sua experiência e o que a pessoa vai encontrar no curso. Aí aqui eu montei um exemplo, só para utilizar como exemplo mesmo. No módulo 1, você pode colocar o nome do módulo 1 como massas. E aí cada uma das aulas é como fazer uma determinada massa. Então massa baunilha, massa de chocolate, massa chiffon, etc. No módulo 2, pode ser um módulo sobre as caldas que vão ser utilizadas no treinamento. Calda de laranja, calda de coco, calda de chocolate meio amargo. Aí um módulo sobre recheios. Perceba, por exemplo, que um módulo é o tema em geral. E aí as aulas vai destrinchando tudo que tem a ver com aquele tema do módulo. Então, os tipos de recheio. No módulo 4, aqui no meu exemplo, eu coloquei técnicas de decoração. Técnica 1, 2, 3, aí você vai detalhando nas aulas. Então, nesse meu exemplo, nesse módulo mostra as técnicas de como fazer a decoração. E aí o módulo 5, nesse exemplo, e você não precisa necessariamente utilizar exatamente esse exemplo, mas nesse exemplo eu coloquei as técnicas de decoração aqui e alguns exemplos sobre bolos, como fazer bolos decorados no próximo módulo, né? Então, aqui você ensina a técnica e aqui no meu exemplo você ensina diferentes bolos decorados, né? Alguns exemplos, utilizando as técnicas ensinadas no módulo anterior. Aí aqui o módulo 6, né, um outro tema, bolo de andar. Um exemplo seria cuidados especiais e a montagem, mostrar na sua videoaula a montagem do bolo de andar em si, que leva alguns cuidados específicos para estruturar o bolo. Aí no meu exemplo aqui eu tenho armazenamento e poderia ser, por exemplo, validade. Então, como congelar e validade do seu bolo. Aqui é interessante, sempre no final do curso, no final do treinamento, sempre incluir as receitas que foram utilizadas no treinamento. Como é que se inclui isso? É um arquivo com todas as receitas digitadas, tá? Não se preocupa muito com o tipo de arquivo, pode ser um arquivo em Word ou em PDF, um arquivo TXT, como você preferir. Sempre coloque a lista dos ingredientes e a lista de instruções para o preparo daquela receita, tá? Então é fundamental que você inclua como parte do pacote do seu treinamento um bônus, que é um arquivo com todas as receitas utilizadas lá. Aí eu coloquei aqui um exemplo de algumas aulas extras, como calcular o lucro, cuidados com a entrega, né? De repente, se você está explicando como montar um bolo de andar, de repente, na entrega para o seu cliente, você precisa ter alguns cuidados especiais para fazer a entrega desse bolo. Um exemplo de outra aula extra seria sobre embalagens, né? Como embalar, tipos de embalagem, onde encontrar, onde comprar ou como fazer essas embalagens. Seriam exemplos, né, de aulas extras que você poderia incluir no treinamento. Agora, repare uma coisa. Você monta, por exemplo, um treinamento sobre brigadeiros gourmet. Aí você fez a sua aula de introdução, você detalhou cada passo a passo e explicou em videoaulas como fazer as receitas, etc. Você incluiu um documento com todas as receitas no treinamento como aula bônus. E outras aulas bônus são ideias, né? São conteúdos adicionais, conteúdos relevantes, mas não diretamente ligados ao seu treinamento. Então, por exemplo, não faz sentido eu incluir como bônus uma videoaula de como fazer brigadeiro gourmet com coco. Por quê? Porque faz mais sentido essa aula fazer parte do treinamento em si, não ser entregue como uma aula bônus para gerar mais valor para quem está assistindo. Então aqui, esse exemplo não é necessariamente um treinamento que você montaria exatamente dessa forma. É um exemplo que eu montei aqui da minha cabeça.
Aí eu tenho um exemplo real de bolos decorados, vamos repassar isso aqui. Então tem um módulo de boas-vindas, receitas básicas, aqui detalhado, são videoaulas sobre como fazer cada uma das receitas que são mostradas durante o treinamento. Técnicas de decoração, como fazer o glacê mármore, cobertura de glacê mármore, técnicas de cobertura, como colorir pastas e utilizar corantes, e ele vai detalhando o treinamento. No módulo 3, decoração de bolos. Decoração de bolo infantil, decoração de bolo de casamento. Então ele dá 2 exemplos aqui de como utilizar essas técnicas. Nas aulas bônus, dicas de materiais básicos. O segundo bônus é como auxiliar o cliente na escolha do bolo. É uma aula bônus bem interessante, porque faz parte ali da negociação que você vai ter com o seu cliente, de ajudar ele a fazer aquela escolha dentre as opções de bolos que você faz. De repente, vai ajudar a pessoa que está assistindo saber como negociar com o cliente para ajudar ele a escolher o bolo. Outro bônus incluído nesse curso foi a ficha técnica e os custos. Outra aula foi como definir o preço do bolo. E aí, esse instrutor ele incluiu um e-book com as massas, recheios e coberturas, né? Então esse aqui é o equivalente de todas as receitas digitadas. E técnicas básicas de modelagem, que não fazem necessariamente parte do treinamento do curso Bolos Decorados, mas ele quis incluir aqui como uma aula adicional, técnicas básicas de modelagem. Como eu disse, esse é um curso real, que foi estruturado dessa maneira, e é importante você parar para pensar, parar para estruturar direitinho como vai funcionar cada um dos módulos, né, cada um dos temas que serão discutidos, e cada uma das aulas que vão compor aquele módulo. Então, você vai parar para pensar, fazer um pouco da sua lição de casa e estruturar o seu treinamento para que as aulas aconteçam numa sequência que faça sentido, né, para a aprendizagem do aluno, para que ele fique bem estruturadinho e fácil de entender. Agora, nesse exemplo, esse módulo 1, receitas básicas, tem várias receitas aqui. Então, digamos que, por exemplo, a calda básica leve 2 minutos para fazer. Não tem problema. Você faz a aula de 2 minutos e aí passa para a próxima aula. Não tem problema se uma aula é curta, a outra aula é longa. Então agora vamos para o próximo exemplo, outro curso real, dessa vez de bolos de pote. Então aqui a gente tem o módulo 0, apresentação, boas-vindas. De novo, sempre o treinamento vai começar com uma aula de apresentação, é você falando com a câmera, explicando sobre o conteúdo do seu curso e falando um pouco da sua experiência em fazer bolos e doces. No módulo 1, nesse exemplo, é o módulo sobre massas, massa de limão e massa amanteigada, massa de bem casado e avedulada de chocolate e massa 3 leites. No módulo 2 é o módulo de recheios, aí ele vai detalhando aqui e fazendo cada uma das videoaulas com cada um dos recheios. O módulo 3 ele dá uma receita de caldas de bolo de pote. No módulo 4 é o módulo sobre coberturas. Então percebe, por exemplo, recheios, caldas, coberturas e cortes de massa, eles estão separados em módulos diferentes porque eles são temas diferentes. Mas percebe que, por exemplo, no módulo 3, 4 e 5 e 6 só tem uma aula aqui. Mas foi interessante separar dessa forma porque são temas diferentes, né? Cada etapa separada para o treinamento, para ele fazer mais sentido numa sequência mais natural. Aí o módulo 7 é o módulo de montagem do bolo de pote. Montagem número 1, montagem número 2, são 2 técnicas diferentes que ele usa no curso. E no módulo 8 é a apostila digital, bolos no pote. Então aqui a pessoa faz o download da apostila, que é aquele documento com todas as receitas. E aí o instrutor incluiu também um módulo de encerramento nessa aula sobre bolos de pote. É o segundo exemplo real que a gente viu aqui. Para te dar mais um exemplo, a gente tem um treinamento de brigadeiros gourmet. Então, como já é de costume, a gente começa com uma apresentação ou boas-vindas. Aí no módulo 1 tem todos os materiais e ingredientes, tudo sobre cada ingrediente, materiais essenciais, erros mais comuns, como congelar o brigadeiro e o beijinho gourmet.
lista de fornecedores e loja de artigos de confeitaria, onde encontrar chocolates, aula especial, tudo sobre chocolate. Aí no módulo 2, o instrutor vai explicando e criou uma videoaula para cada tipo de brigadeiro gourmet. Então tem o tradicional, de pamonha, nozes, paçoca, Romeu e Julieta, aqui ficou repetido, Ferrero Rocher e leite ninho com Nutella. Tá? Aqui é um errinho meu que eu cometi ao digitar essa informação aqui. Aí tem um módulo separado para os brigadeiros de beijinho gourmet, e ele vai detalhando aqui tradicional, damasco e dicas e truques para um resultado perfeito, que tem a ver com esse módulo aqui. Então ele incluiu aqui essas dicas e truques, porque não são dicas e truques para o brigadeiro gourmet feito com chocolate. São dicas e truques dos beijinhos, então ele incluiu nesse módulo aqui sobre beijinho gourmet. Aí no módulo 4 a gente tem variações especiais, né? São maneiras da pessoa poder criar outras receitas. Então gourmet Raffaello, briga cake e beija cake gourmet, que são recheados com bolo, coxinhas, brigadeiro gourmet recheado com uva, brigadeiro e beijinho gourmet de colher, brigadeiro gourmet em forminhas de chocolate e dicas de novas variações. Aí tem um módulo sobre validade e conservação. Todas as informações a pessoa concentrou aqui nesse módulo. Agora, dá para fazer de outras maneiras. Você pode, ao final de cada uma das receitas, fazer um comentário sobre a validade ou como fazer o congelamento daquela receita específica. E aí no módulo bônus, a pessoa incluiu embalagem TPM, mais o molde de como fazer a embalagem, marmitinhas para brigadeiro gourmet, como fazer cachetas, né, que é aquela base de papelão, base de cartolina que vai onde você coloca o docinho, mais o molde, 50 receitas de brigadeiro gourmet, e incluíram também um e-book, né, um livro eletrônico com 8 segredos para ter sucesso com a venda de brigadeiro gourmet, e outro livro eletrônico com 7 segredos para lucrar mais vendendo doces. Então esse foi o exemplo real do treinamento sobre brigadeiro gourmet. Então aqui você tem 3 exemplos, você tem o exemplo da estrutura que eu montei aqui, da minha cabeça, e nessa aba, clicando em estruture seu curso, você pode montar a sua estrutura aqui. Eu já fui detalhando para deixar mais ou menos aqui estruturado. Se você quiser fazer esse trabalho da estruturação e do planejamento do seu curso no arquivo do Google mesmo, você precisa ter uma conta do Gmail, e aí você vai poder abrir esse arquivo no Google Drive. Então, se você for utilizar esse arquivo em si, você pode utilizar outro se você quiser, mas se você for utilizar esse, você pode clicar em cima da linha, por exemplo, se você quiser inserir outra aula, você clica com o botão direito e vai inserir um acima. Aí ele abre uma linha a mais e você pode selecionar aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui na linha de cima. Aí ele vai copiar a informação e aí você pode ajustar e inserir linhas dessa maneira. Se você quiser excluir a linha, você clica em cima da linha que você quer excluir e clicar em excluir linha. Pronto. Então você pode utilizar esse espaço para estruturar o seu curso. Se você quiser fazer em algum outro documento, fazer no Word ou alguma coisa assim, tudo bem também, sinta-se à vontade. Então tá, agora vamos supor que você já planejou o seu curso, você já estruturou todos os seus módulos e todas as suas aulas. Aqui então vamos para as dicas finais. Em primeiro lugar, quando você for começar cada aula, comece a aula batendo uma palma. Então você vai bater uma palma assim, isso porque na hora de fazer a edição, isso vai facilitar muito, tá? Então existem vários softwares disponíveis que você pode baixar pela internet ou usar na internet. Eu uso uma que se chama Camtasia Studio. É um software pago, é muito bom, mas é meio caro. Então, se você estiver começando, existem opções gratuitas. É só encontrar, é só buscar no Google. Mas, de uma maneira ou de outra, independente do software que você for escolher para fazer a edição das aulas,
é capaz de você querer gravar 2, 3, 4 aulas, uma atrás da outra, e aí você cortar aquelas aulas em aulas, você dividir o arquivo em aulas individuais. É por isso que você bate uma palma entre o término de um e o começo de outra. Aí na hora da edição você pode simplesmente separar o arquivo em várias etapas para separar as aulas. Agora, o fechamento de cada aula, né, o que você fala no final? Essa foi a aula sobre assunto XYZ, a gente se vê na próxima aula, ou até a próxima aula, ou um beijo até a próxima aula. Você fica a seu critério, mas fica mais interessante você fazer um fechamento desse tipo, até para finalizar, para concluir cada uma das aulas, e facilita também na hora da edição. Agora, lembra uma coisa, se a bateria do seu celular não for muito potente, né, não for o suficiente, é capaz de você ter que gravar cada uma das aulas separadamente. Se o celular tiver uma bateria, uma vida útil, né, uma bateria que dura mais tempo, eu recomendo que você deixe gravando e arrume os detalhes na edição. Lembra que é só bater a palma. É isso aí, pronto. Agora é só baixar esse arquivo para sua máquina. Você pode clicar no botão abaixo desse vídeo, você vai cair nesse arquivo aqui, mas vai ser uma edição para você visualizar. Você somente vai poder visualizar, você não vai poder editar o seu arquivo nesse meu arquivo original, para não atrapalhar para as outras pessoas que estiverem assistindo essa aula. O que você pode fazer é ir aqui em arquivo e fazer o download. Tá? Então você pode fazer o download como Excel, como PDF, se você quiser só visualizar, mas se você quiser editar, você baixa como Excel. Baixa aí para a tua máquina e fica à vontade para editar e para utilizar esse arquivo para estruturar e planejar o seu curso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve.